bem, tal como dizia em instantes, estamos nós para mais uma interação, sem intermissão de quem quer que seja. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro. 15 horas 48 minutos, eu daqui a instantes faço a abertura da cadeira elétrica e acho que é para já. Pois bem, não é desta. Portanto, estimado ouvinte, tal como prometemos, vamos estar aqui com Henriques Miguel Requinho, que vai ajudar-nos então a compreender determinadas questões. É verdade que Requinho é o nosso convidado na cadeira elétrica. Agora sim, já estamos em condições para começar. Tarde de domingo. Agora, você vai enfrentar mais um desafio. Cadeira elétrica. O próximo choque pode ser o seu. Cadeira elétrica. A nossa cadeira elétrica vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Pois bem, estimado ouvinte, estamos com 15 horas e 50 minutos, tal como dissemos em instantes. Vamos conversar com Henriques Miguel Requinho, na cadeira elétrica. Quem passa a saudar, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa rádio. Boa tarde Angola, boa tarde Luanda, boa tarde Viana e boa tarde a Rádio Despertar. Pois bem, a Rádio Despertar sempre a trabalhar para garantir o seu bem-estar. Requinho está bem, de saúde, sem problemas? Faço postar, tanto na minha idade já é uma luta constante entre o bem-estar e a saúde, né? Portanto, Mas tem bem-estar? faço por ter. Aham. Difícil, mas faço por ter. Ok, isto é o mais importante. Primeiramente vamos ao bilhete do Cota Requinho. Requinho é natural de onde? Portanto, é filho de quem? E atualmente onde é que está a residir? Essa minha biografia já é mais do que conhecida. Pá. Para os Natural de Luanda, filho de uma malanjinha e um cabo-verdiano, atualmente vivo em Talatona. Atualmente em Talatona. Está a gostar de viver em Talatona, Cota Requinho? Escolheu Talatona? Gosta de viver? É uma boa zona ou nem por isso? Olha, provavelmente serei dos poucos moradores com esse justificativo. São 45 anos a trabalhar por Angola e com justificativo, não. Provavelmente que se sinta muito tranquilo Ok. e à vontade. Mas dizem que quem vive no Talatona tem condições, portanto, para ter uma vida estável, não é? Quem vive em Talatona não sofre. Diz muitas coisas. Ok. Dizem, disse muitas coisas. Diz-te muita O coisa. importante é a nossa consciência. Sim, senhor. Isto é o mais importante. É militante do MPLA, pelos vistos, não é? Portanto, militante, simpatizante, amigo. Eu julgo que militante é alguém que exerça, portanto, alguma atividade portanto, dentro do partido. E eu não estou em atividades no partido, portanto, há muitos anos. Mas não cortou laço com o partido. Não, mas não quer dizer que não seja, portanto, simpatizante e, se calhar, militante de base. Se é esse o termo, né? Pois, porque, Sem funções. pelo que sabemos, o Requinho esteve recentemente a fazer campanha para o MPLA, o partido no poder. E voltaria a fazer. Portanto, Como é que se explica isso? e voltaria a fazer. E houve especulações de que o Requinho já recebeu o dinheiro que o Estado angolano tinha de dívida consigo. Eu estive a ler aí, de facto, muitos comentários sobre esse aspecto. Estive a ler muitos
muitos pósteres, portanto, fala-se de mim muita coisa, portanto, é preciso esclarecer e provavelmente por isso eu estou aqui hoje, né? Ok, ok. E eu gostava, porque eu estou aqui com uma pulga na ponta da orelha, não é? A volta mesmo disso. Se o ouvinte já escreveu, vamos lá ver na página do Facebook da Rádio Despertar e vamos também ver na minha página no Facebook, Agostinho Caiola, Dom Guxi, se temos alguma coisa à volta disso, né? Pelo que se sabe é que o Cota Riquinho já recebeu a sua massa, não é? Por isso é que os chamamos aqui, porque vimos agora que as redes sociais todas ficaram pintadas com o rosto do Riquinho, não é? E a voltar a reclamar um dinheiro que para nós já foi devolvido ao Riquinho. Olha, eu antes queria decifrar aqui uma situação. Primeiro, portanto, sou do MPLA, continuarei a sê-lo em que condições for. Estou no MPLA há 50 anos e acho que já não tenho idade, aos 60 anos, de estar a mudar de clubes. Da mesma maneira que sou do Benfica e sou do 1º de Agosto, acho que vou ser até os últimos dias da minha vida. Mas agora, isso não implica que eu não seja patriota. Porque julgo que o patriotismo está acima de tudo. E as pessoas confundem um bocadinho quando estamos a exercer o nosso papel patriótico, mesmo como militantes. E fica ali aquela fronteira da imbecilidade e da falta de caráter, ou mesmo de camaleão, ou mesmo de falso, fica ali muito, muito junto. Agora, é necessário saber-se o que é que se está a reivindicar, portanto, e o que é que se está a dizer. Ok. Porque não podemos vir misturar. Não é? Eu, em 2017, estava extremamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Em 2017? 17. Ok. Portanto, antes da campanha eleitoral de 2017, estava muito. Os meus protestos vêm desde 2010. As pessoas não sabem. Eu não comecei a protestar em 1917, em 2017. Ok. Desde 2010 é que eu comecei a sentir algumas injustiças, não é? Em 2017 estive altamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Em 2022, que começou antes, começou em 2018, após da tomada de posse do novo governo, em que não senti do novo presidente, o governo continua a ser o mesmo. Novo presidente, houve um novo governo. Ok. Não senti, portanto, nos meus assuntos particulares, é necessário frisar aqui, portanto, eu não senti qualquer desenvolvimento, não é? E continuei. Porque o lema do meu partido diz que a luta continua. E eu continuei, portanto, internamente, eu sempre faço uma luta interna. Okay. As pessoas provavelmente não sabem, as pessoas provavelmente, muitos de ouvir falar e de tirar pedras, eu sempre fiz e dou sempre os passos internamente. Portanto, a roupa suja lava-se em casa. Sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Ninguém no MPLA me pode acusar de ser uma pessoa que trouxe os assuntos para o fórum público antes de, com todas as forças, com todos os propósitos, o fazê-lo internamente. Portanto, eu sempre fiz. E já para concluir este propósito, em 2022 foi quando eu apareci nas redes sociais, portanto, extremamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Logo a seguir, e porque senti que não fui ouvido
pela direção do partido sobre as minhas denúncias de alguns membros do partido, não tive outra alternativa, não é? Em partir. Fiz posters, estão aí, estão no arquivo. Fiz vídeos completamente zangado com o próprio partido, onde eu dizia, inclusive, que estava na disposição de mobilizar, portanto, vários membros do partido zangados como eu, inclusive a votar contra o MPLA, contra o partido, para o partido não ter maioria absoluta. Eu fui mal entendido por alguns, portanto, mas eu defendi essa minha tese, que eu queria que o MPLA vencesse, mas que não queria que o MPLA vencesse com maioria absoluta. E eu sabia o porquê que eu tinha essa tese. Eu sabia o porquê que eu defendi essa tese de querer que o MPLA vencesse, sim, mas sem maioria absoluta. Eu nunca disse que não queria que o MPLA ganhasse. Ok. Nunca ninguém me ouviu a dizer que não queria que o MPLA vencesse. Sempre quis que o MPLA vencesse, porque percebo, sou muito adulto e sei o que é uma transição de um partido de 50 anos no poder. Tenho exemplos do México, tenho exemplos dos grandes partidos comunistas do mundo, o próprio exemplo da União Soviética. Eu sei o que é isso. Portanto, as pessoas não me perceberam. Hoje algumas pessoas devem estar a me aperceber e a dar razão porque é que eu, mesmo como militante do MPLA, queria que o MPLA vencesse, mas sem maioria absoluta. Mas tinha colocado a sua militância em stand-by. Vamos chegar até lá. Portanto, sempre afirmei isso. Eu nunca cheguei a afirmar, a dizer que não quero que o MPLA vença. Não, que o MPLA vença, mas sem maioria absoluta. Porque eu também não queria que a UNITA vencesse. E deve doer isso muito, eu falar aqui, isso em público. Não, democraticamente falando, Mas isso não tem problemas. Mas tem as minhas razões. Não tem problemas. Tem as minhas razões. Requinho é militante do MPLA, está a dia- defender somente o seu E partido. um dia que me perguntarem, eu também digo as razões, porque eu também não tenho problemas. Mas agora, Da mesma maneira, eu- que eu sou frontal para o MPLA, também sou e serei frontal para a UNITA se for necessário. Pronto, é só para dizer que em 2022 eu fui chamado. Fui chamado. Pelo Presidente da República. Não. Nunca fui chamado pelo Presidente da Não, mas República. vimos aí algumas fotografias Mano, você não são pode- antigas. Você não pode. Então, o facto de eu ter ter ido à campanha, ter ido. Não fotografias mesmo quê? com o Presidente da República. Nunca portanto, tirei nenhuma fotografia. que não fosse portanto, na nunca fase da tirei. campanha. Isso não é correto. Isso não é. Isso Nunca tirou? Isso é uma Então, afirmação. deve ser. É uma afirmação mentirosa. Ok, eu vou verificar aqui a fotografia e depois. Na minha página, se calhar isso é montagem, né? Deve ser montagem É montagem. Nunca. Ok. Nunca tive com com o Presidente João Lourenço. Com o Presidente João Lourenço. Não, só para dizer que depois fui chamado, como é lógico. Ok. Eram acusações muito graves, em plena pré-campanha eleitoral. Portanto, se eu me recordo, eram acusações que muitos militantes do MPLA se reviam. Portanto, quem é em Luanda que não conhece, não conheceu todo o trabalho que eu fiz pelo partido? Todo mundo conhece. Portanto, e estava a ver, claro, eu não vou dizer que as minhas postagens estavam a beliscar profundamente, portanto, o partido, mas estava. Estava a fazer algum incômodo, e não era bom, em plena pré-campanha, haver um militante Descontente. da minha
grandeza ou estrutura, a fazer críticas e a dizer coisas que 99% eram verdade. Só não era verdade aí, era a forma menos simpática de falar, Mas, a forma mais grosseira de falar. Isso aí, esta percentagem é que eu retiro. Miguel já chegou a dizer que os dirigentes do MPLA, boa parte são bandidos, digamos, 80% são bandidos. Eu ouvi numa das tuas publicações. Olha, que não confia. tudo que eu falei, portanto, não retiro uma vírgula, porque está gravado. Eu não sou nenhum hipócrita. Falei num momento de extrema angústia, e que depois, portanto, quando fui chamado por algumas estruturas, portanto, Do governo? se calhar do Estado, digo do Estado, algumas estruturas do Estado, e eu, por livre e espontânea vontade, não é? Por fazer uma análise no global, o que era mais importante para Angola naquele período, tomei a minha decisão de parar com a guerra, se assim podemos considerar, com alguns camaradas do partido e mesmo com o partido, naquele período tão sensível, portanto, que o partido se calhar precisava mais de aconchego, precisava mais de trabalho do que uma guerra no ponto de vista da palavra em si. Eu tomei a minha decisão, portanto, assumi, fiz um pedido de desculpas públicas ao próprio partido, portanto, não retirei aos 2 militantes do partido, e vou ser claro, não tem que estar aqui a dar volta, portanto, que é o camarada Pombolho e o camarada Bento Bento, portanto, primeiro secretário do MPLA Luanda e secretário-geral do partido. Portanto, entendi que eles, nem nenhum outro militante está acima do partido. O partido era muito mais importante do que eles. Aliás, eu estou, se calhar, no MPLA há mais anos que eles. Portanto, eu estou no MPLA desde os 10 anos. Portanto, Mas agora, só aqui desde 1974. Só uma curiosidade, se Requinho aponta os dirigentes, estamos a falar de Manuel Homem, que é agora governador da província de Luanda. Acabei o meu raciocínio. Estou a falar de uma fase, já quero vir por outras coisas. Vamos devagar. Vamos chegar até lá, não tenha pressa. Mas atendendo o tempo. Ou você dobra o programa, ou quê? Portanto, se é para falar tudo, temos que falar com propriedade para não ficar o deixa-me deixa. Tá bem, vamos dar então. Em 2022, portanto, me assumi, não é? E apareci na campanha a defender o MPLA, que é o meu partido do coração. Sim. O facto de ter estado zangado um período não é motivo suficiente que faça com que eu ficasse de costas viradas para o resto da vida. Olha, agora a pergunta que se faz e que está aí, então você em 2022 estava contra o MPLA, na campanha aparece a favor do MPLA e agora aparece outra vez contra o MPLA. Quer dizer, isso é uma pergunta muito bonita, e o que eu posso dizer é que eu agora não estou contra o MPLA, eu agora estou a favor do patriotismo. Se o facto de eu estar a defender um aspecto patriótico que ultrapassa o meramente partidário, vai beliscar, tenha que citar algumas pessoas do MPLA, isso vai acontecer. Mas não quer dizer que eu seja traidor ou que seja camaleão. Agora, eu sou patriota. Quer dizer, eu não posso ficar amarrado ao facto de ter feito a campanha a favor do MPLA
e não possa criticar coisas terríveis que continuam até agora depois da campanha. Quer dizer, isso não tem lógica. Aí estaríamos a ser maus patriotas. Portanto, aí sim é que teríamos a ser coniventes, aí sim estaríamos a prestar um mau serviço ao país e ao próprio MPLA. Ok. Tem que se reparar aqui uma coisa. A pior coisa que se pode fazer, o pior mal que pode acontecer, é as pessoas terem medo do presidente do partido. O pior mal de Angola neste momento, acima da corrupção, acima da situação econômica e social, o pior mal é as pessoas terem medo do presidente João Lourenço. Os membros do partido, os membros dos serviços de Estado, os assessores do presidente. Portanto, e com esse medo, não ajudam em nada. Portanto, essa fórmula que está completamente errada, do yes, 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 de não dizer as verdades ao presidente. O presidente precisa de ouvir a verdade. E o que é que querias que... Precisa de ser criticado. Ok. Ou internamente, quando é possível, quando não é, quando só há essa alternativa, publicamente. Porque ao se criticar o presidente, que também é humano e que também erra, é tão somente um ato de patriotismo para que o presidente aprenda e corrija. Portanto, não vamos cometer os mesmos erros que o presidente Eduardo dos Santos cometeu. E hoje todo mundo atira culpas e dizem que não foi só ele o culpado, os culpados foram os assessores, os culpados foram Copelipas, os culpados foram generais dinos, os culpados foram Isabel dos Santos, que exerciam um poder sobre o presidente e que fez com que ele cometesse determinadas gafes. Está a acontecer precisamente a mesma coisa. E eu o que é que estou a fazer? É o Henrique Miguel Riquinho, que já previa que Isabel dos Santos iria fugir de Angola há 10 anos atrás, que já previa esses cenários todos. Prevendo um cenário futuro, estou a tentar alertar. Eu estou a chamar a atenção ao presidente João Lourenço publicamente de coisas que estão mais claras do que a água, que toda criança sabe, que os filhos do presidente em casa sabem, que a esposa do presidente em casa sabe, que todo mundo sabe. Pois bem, eu não estou a inventar nada. Perfeitamente. Agora, nós temos ainda muito tempo para escorregar. Se querem deixar o presidente João Lourenço entrar para o mesmo buraco que entrou o presidente Eduardo dos Santos, as pessoas têm na mão os seus assessores, as pessoas mais próximas ao presidente, têm tudo para resgatá-lo e salvá-lo da hecatombe. Mas as pessoas não estão preocupadas nisso. Sabe porquê? Todo mundo aqui está preocupado em fazer dinheiro, está preocupado em ter uma casa no exterior, está preocupado em criar as condições para, quando Angola der o boom, fugirem e terem uma vida estável no exterior. Ninguém está... É por isso que ninguém está preocupado com o caso do Riquinho. Ninguém está preocupado. Já lá vamos, mas porque temos também algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, não é? Pronto, ainda tenho que responder muitas perguntas. É uma bateria de perguntas aqui. Não tem problema, eu respondo todas. Poderei responder algumas agrupadas. Eu não fujo de pergunta nenhuma. Ok. Eu não tenho problema. Provavelmente. Mas agora, portanto, a pergunta que se segue é a volta mesmo do Afrobasket. Riquinho, a semana toda, portanto, andou a reclamar a volta do dinheiro que até agora não. O governo angolano quase que não diz absolutamente nada. O Estado angolano não diz nada. Não é a volta da dívida, a suposta dívida que tem com o Estado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Comprou mesmo as patentes do Afrobasket? Eu vou lhe dizer uma coisa que é muito clara. E é por isso que
voltei à carga pública, Ok. porque supostamente depois da campanha eleitoral, onde eu apoiei o meu partido do coração, supostamente os processos meus, que em momento algum meti-os na mesa, em momento algum, quando parti para a campanha para apoiar o MPLA, condicionei alguma coisa, pus como alguma condição, eu ultrapassei tudo isso como se não existisse. Eu esperava Que depois da campanha se esperava resolvesse. por parte das pessoas do governo, do próprio MPLA e de outros setores do Estado angolano que acompanham o dossiê, não é? O tratamento fosse completamente diferente, fosse o normal, fosse o racional. Portanto, me apercebendo que não, portanto, que as coisas continuam na mesma, que aquele abrandamento ou aquele bater de costas ou aquele a responder de mensagens, porque naquela fase o meu telefone recebia 20 a 30 mensagens por dia. Qualquer mensagem que eu mandasse para qualquer dirigente era respondida. Aliás, eu entrei para o projeto da campanha, não participei na campanha em si, que eu nunca participo. Portanto, mesmo sendo do MPLA, eu não participo em campanhas diretas do MPLA em nenhuma campanha. Portanto, participar, fazer eventos. Portanto, os meus eventos sempre foram extra. Mas rolou muito, mesmo na campanha, quando o Requinho esteve, portanto, um dos vídeos, apareceu o Requinho a fazer, a indicar as pessoas a votarem no 3, que na altura era o Isso número... foi montagem. Foi montagem. Eu hoje tinha tudo para dizer que não. Se fosse hipócrita, Ok. se eu fosse aproveitador, não é? Como do ponto de vista político até interessava, dizia, não, eu fiz mesmo 3. Não, mentira. Mas era o quê? Era 8 que tinha que se fazer primeiro 3 e depois a outra mão veio com 5. Só que a outra mão não apareceu. Cortaram a outra mão. Portanto, E apareceu 3. Quer dizer a quem é que eu fiz? Eu fiz 8. Ok. 8 é isso? Sim. Fiz isso e torno a fazer. Faço, farei, continuarei a fazer. Ok. Porque eu não sou hipócrita e nem traidor. Ok. O facto de estar zangado com o MPLA, e se eu estava na campanha, como é que eu iria aparecer na campanha a fazer O 3. o 3? Quer dizer, isso era uma hipocrisia de todos. Ou se está, ou não se está. Ok, mas agora, Requinho, a pergunta que eu queria fazer à altura em que me cortou é a volta mesmo dos teus funcionários, seus ex-funcionários, Manuel Homem e Tomás Bica. Explica-me lá o que é que eles faziam na Casa Blanca. Pois bem, esse é um assunto que veio à tona agora nos meus vídeos. Nos vídeos que fiz. Como eu dizia antes, portanto, o meu envolvimento nos projetos, tanto do partido, da JMPLA, do Estado e os projetos culturais, tudo o que eu fiz por Angola é público. É subejamente público. Portanto, o que eu não consigo perceber é a capacidade de falsidade não só de governantes, como de alguns militantes do MPLA. Sim, é uma capacidade... os seus ex-militantes hoje Eu não vou chegar conseguem... lá. trabalhadores... Não tem que ser no geral, não são só eles. Ok. Não são só eles que eu tenho que reclamar. É no global, no geral, não Ok. é? Porque é que as pessoas que sabem que as coisas aconteceram, não é? Não têm a coragem suficiente de, nos fóruns, e ou mesmo despoletar um assunto, chamar o Presidente da República à razão. Há pessoas que têm esse poder, que podem fazê-lo. Mas Não como é? quem? Quem tem este poder? Há pessoas Se que fizesse, deviam resolver o seu que problema. inclusive são meus amigos. São meus amigos. Meus amigos, uns de infância, outros
por causa da idade, por causa da história, de termos mais ou menos a mesma faixa etária e de acompanharem todo este meu processo, que sabem das coisas, não é? Há altos dirigentes do Estado angolano que sabem das coisas. Mas quem? Quais não são é? estes dirigentes? E que podem chamar o presidente, atenção. Portanto, há pessoas que despacham com o presidente. Portanto, e sabe o que é que aconteceu ao longo desses anos todos que eu percebi? É que essas pessoas não me abandonaram. Não me deixaram mal. Em situações, inclusive, mais difíceis, situações pessoais. Mas quando chega o assunto oficial, dívida do Estado, a essas pessoas que eu também pedi intervenção, simplesmente dizem, está bem, vamos ver. Houve pessoas, inclusive, que amigos meus que estão no governo, estão na presidência da República, que eu, por exemplo, mando 2 mensagens. Uma, olha, estou numa situação, estou doente, preciso de ir a me tratar e fazer uma revisão. Eu tive quase a morrer. Eu, em 2020, tive 2 trombos, quase a morrer. Olha, o incrível é que essas pessoas, muito bem posicionadas no aparelho do Estado, na presidência da República, no governo, vieram todas em meu socorro. Eu tive apoios para a minha saída, a minha evacuação ao estrangeiro, de valores consideráveis. E tratei-me. Portanto, salvaram uma vida, inclusive. Mas a essas pessoas, quando eu toco no assunto dívidas do Estado, dívida Afrobasket, parece que há uma ordem superior que diz, este assunto aqui de Reguinho é assunto meu. Comecei a mais ou menos a perceber que as pessoas sobre esse assunto não falavam nada. Aliás, houve uma das pessoas que prometeu, e eu acredito nessa pessoa, que iria, junto do presidente, falar sobre esse assunto, porque é demais, porque as coisas estão muito mais claras do que a água. Como é possível? E tu fazes críticas públicas, tu invocas o nome do presidente. Já fiz vários vídeos, 2017, 2018, 2019, e o presidente não se pronuncia. Portanto, fica descansado, nós vamos levar esse assunto ao presidente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nada. Concluí. Essas pessoas têm medo de levar o meu assunto ao presidente. Portanto, as pessoas devem se perguntar porquê que, de repente, novamente, o Riquinho volta e aparece a fazer vídeos. Então eu vou responder. Perdi a confiança das pessoas, já não acredito em mais ninguém, porque tentei, não sou louco, não sou maluco, não me atirei contra o presidente do nada, escrevi. Aliás, o presidente da República tem mais de 4 cartas minhas a pedir audiência, nunca respondeu. A vice-presidente do MPLA tem mais de 2 cartas minhas a pedir audiência, nunca responderam. O secretário-geral do MPLA tem mais de 3 cartas minhas a pedir audiência, nunca respondem. Mas espera aí. Mas então eu sou a pessoa tão malgrada até esse nível. Mas nos momentos importantes, as pessoas ficaram a saber que eu iria entrar para a campanha. Aprovaram. As pessoas ficaram a saber que eu iria apoiar o partido. Aprovaram. Mas então, e quando chega a parte que me é favorável, do meu lado, ninguém diz nada e todo mundo foge. Então comecei a perceber. Pois bem. Deixa eu só concluir essa parte, sim. para não perder. Ok. Comecei a perceber que... Mas seja só um pouco peremptório para nos dar espaço também a fazer outras perguntas. Ou o meu problema é com o presidente João Lourenço, pessoal, não é? E temos que desvendar isso. Ou o meu problema é um problema pessoal do próprio presidente João Lourenço, que disse que Riquinho para mim morreu e não trata-se nada de Riquinho. E as pessoas não tinham a coragem de me vir dar esse recado, não é? Ou então é a mesma falsidade,
a mesma hipocrisia, portanto, a mesma traição que sempre parou e continua a parar dentro dos dirigentes, militantes e membros do governo do MPLA. Porque é preciso saber que o próprio presidente João Lourenço já foi vítima de falsidade, de traição, foi vítima de muita coisa no Congresso da Filda, quando era secretário-geral e quando foi retirado de secretário-geral. Portanto, quer dizer, o presidente João Lourenço tem dentro de si, viveu, provavelmente o que eu esteja a viver agora, que é a falsidade. Porque eu não posso aceitar que um alto dirigente do partido, que um alto dirigente do Estado, que um membro do gabinete do presidente da República, do ponto de vista particular e privado, privam comigo. Até dão apoios particulares. E do ponto de vista oficial, dizem, não, este assunto não me responde às mensagens. Alguma coisa aqui está mal. Ok. Ou é o presidente que deixou uma orientação, ou continuamos com o mesmo tipo de dirigentes que não estão preocupados um bocadinho com o assunto riquinho. Em duas palavras, estão-se marimbando. Estão preocupados em quê? Criar condições, fazer a sua meia, ter a sua família tranquila, tudo tranquilo, e eu que me mate. Pois bem, neste exato momento, quanto é que o Estado angolano tem de dívida para com o Riquinho? Já fizeste mais duas perguntas que eu não te respondi, agora pulas para a quarta. Não é melhor responder as passadas. Riquinho, vamos ficar aqui o tempo todo, né? Na verdade, pronto, as perguntas estão aí. Mas eu quero pedir, ainda bem que agora deu-me espaço, não é? Porque estava difícil ter espaço pelo Riquinho. Mas, Cota, eu gostava que fosse um pouco peremptório, não é? Pragmático, para podermos fazer outras questões. Porque também os ouvintes estão aqui a mandar algumas mensagens e, infelizmente, não... Vamos não... responder todas. Se a intenção é... Ok. Eu fiz esse balancete para esclarecer os calhar aí ouvintes. mata 20, 30 perguntas. Pois bem. Que eu não sou traidor, Ok. que eu continuo a ser do MPLA, que eu fiquei zangado com o MPLA, sim fiquei, que eu fui à campanha e apoio o MPLA. Fui, sim senhor, se vier outra campanha vou. Mas então não posso ser assim? Posso. Okay. Estou a ser patriota. É muito em normal. Cada momento. Agora respondendo à nossa primeira pergunta. Em cada momento me fixar no contexto. Vamos agora a nossa primeira pergunta. Hoje o contexto continua mal, mesmo depois das eleições. Eu não posso dizer não, tenho que ficar, já não posso ir contra o MPLA, porque se ir contra o MPLA vão dizer que eu não tenho caráter, porque eu antes apoiei. Nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Pois bem, Riquinho, portanto, agora vamos... Apoiamos, sim senhora, as pessoas não apoiaram, as pessoas foram hipócritas, foram falsas, foram, digamos, todos os nomes possíveis. Porque é que nós temos que ser obrigados a manter fidelidade e não poder vir criticar? Atenção, não estou a vir criticar o MPLA. Tenho princípios. Estou a criticar o presidente do MPLA, critiquei. Eu não ofendi o presidente. Isso é preciso que esteja bem claro. E pronto. Eu não ofendi o presidente. Já lá vamos. Deixa essa pergunta comigo. Chamei atenção ao presidente. Ok. Convidei o presidente de forma não simpática, fiz um desafio, porque é a única solução que me apresenta. Pois bem, Riquinho, agora vamos então responder à minha pergunta. E o desafio qual era? Eu procurei... Era o presidente convocar. Eu procurei saber, mas já lá vamos. A nossa conversa é extensiva e acredito que lá mais para frente vamos ter sempre motivos para falarmos disso. Mas antes, Riquinho, eu gostava que falasse um pouco sobre os seus funcionários. Não fazem absolutamente nada. Prontos, eu acho que essa pergunta já foi respondida, porque o Riquinho disse... Muitos que estão no aparelho do Estado, que até são amigos, infelizmente não fazem. Até aqueles dito. Que estiveram próximos... Está tudo dito. Então, próximas a si, não é? Se, por exemplo, Camada Pombolo, que é o primeiro secretário, foi o primeiro secretário da JMPLA, primeiro secretário, hoje secretário-geral do MPLA, veja o peso. E eu, quando falo do Camada Pombolo, falo na primeira pessoa. Nunca usei subterfúgio, nunca dei voltas. Foi o Camada Pombolo que me chamou para ir à Venezuela.
Foi o Camarada Pombolo que me chamou para ir ao Mundial. Algum dia o Camarada Pombolo veio dizer que foi mentira, que não foi ele que me chamou? Portanto, quer dizer, há aqui coisas claras como a água, não é? É que há muito tempo, portanto, quem está a fazer é uma tirar contra o Presidente da República do MPLA. É o próprio secretário-geral do MPLA. Até parece. Parece que e para os outros dirigentes da Segurança de Estado e de Sinfos e Sinfos, estudiosos, não é? Chegam a essa conclusão com alguma facilidade. Peraí. Tá bem. Então, se foi o secretário-geral, Camarada Pombolo, que convocou o Riquinho, nomeou para a Venezuela. O Riquinho aparece publicamente a dizer que para a Venezuela gastou mais de 7 milhões de dólares. O que é que se pode fazer em Mas então, Venezuela? Só para esclarecer os nossos Festival ouvintes. da Venezuela, Festival Mundial da Juventude Estudantes. Ok. Então, o sensato não é o Camarada Pombolo, ou em público, ou em comunicado, está a ser citado. É o secretário-geral do MPLA. Então temos o MPLA vandalizado. Quer dizer, nós temos um secretário-geral que está a ser acusado de ingrato, de falso, por causa das posições dele. Então, se eu chego aqui e digo que fui eu que levei o pessoal para a Venezuela, fui eu que gastei milhões de dólares para a Venezuela, fui eu que gastei Mas taxativamente, quanto é que gastou para a Venezuela? Quanto é que gastou? Nem para se ter uma ideia, Riquinho, quanto é que se gastou? Fica-se aqui uma brincadeira. Fica-se, parece que ou eu estou a inventar uma mentira do tamanho do mundo. Não, é assim. Ou é verdade. Riquinho, E as só pessoas... para esclarecer aos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes precisam ser esclarecidos. Não é? Porque, pronto, o Riquinho já falou muita coisa nas redes sociais e nós aqui precisamos de esclarecimentos, né? O Riquinho falou justamente da dívida, agora tocou no assunto da Venezuela. O que nós precisávamos saber é quanto é que se gastou do Afrobasket, que o Estado angolano deve pagar, quanto é que se gastou também nesta ida à Venezuela. Portanto, O quanto não vai resolver nada. não só para... Já é público, já fala-se em mais de 5 milhões. Venezuela, pois Venezuela teve uma turnê por Angola. Neste exato momento, quanto é que o Estado angolano tem a dar ao Riquinho? O Estado angolano, sem juros, porque os juros só irão, portanto, serão cobrados em caso de litígio judicial, portanto, em caso de processo em tribunal, sem juros são 75 milhões de dólares. 75 milhões de dólares. milhões de Quanto é que se gastou no Afrobasket? Muito. Portanto, a dívida que o Estado tem conosco não é só do dinheiro que se gastou no Afrobasket. A Afrobasket gastou cerca de 25 milhões de dólares. Portanto, no Afrobasket fomos nós que compramos tudo. E onde é que o Riquinho tirava esse dinheiro todo para... Todo mundo sabe, eu ia buscar financiamentos bancários. Portanto, no Afrobasket fui buscar financiamentos bancários. Portanto, os meus financiamentos bancários que eu fui buscar a banca angolana é entre os 25 e os 30 milhões. Se o Estado me deve 75 milhões, como é lógico, vai pagar? Não, há outros valores que não vieram de patrocínio, que não vieram de financiamento bancário. Não é? Há projetos que eu investi, dinheiro próprio. Há projetos que eu investi, os meus lucros. Portanto, há projetos que eu investi, portanto, patrocínios, receitas. Portanto, eu do Estado só fui buscar 25, 30 milhões. Neste exato momento, o Riquinho tem uma empresa que rende? As minhas empresas estão fechadas desde 2010. Todas elas. Portanto, o grosso. O grosso. Nós até 2010 tínhamos empresas do Grupo Casarão, 5 empresas no ativo. Tínhamos a Casafone, a Casa Car, a Casa Segura, a Casa Real e a Casa Blanca. Portanto, nós no ano 2000 até 2008 fizemos o Can Handball e aquilo foi se arrastando até 2010. A partir de 2010, portanto, encerramos a Casa Real,
que não houve pagamento, não houve sustentação do investimento feito para a empresa continuar. E era uma empresa... Agora você imagina, a Casa Real em 2007 estava a fazer Afrobasket, fez 2 taças de clubes campeões e fez o Handball. Hoje, 20 anos depois, a Casa Real estava a candidatar-se para organizar Jogos Olímpicos. Estava-se a candidatar para organizar mundiais de futebol. Hoje já são empresas. É preciso situar para ver o desperdício, para ver o que é que Angola perdeu. As pessoas às vezes não percebem, mas esse fez o quê? Fez o quê por Angola? Esta é a questão Este que fez o quê? Trouxe muita só gente faz trouxe só à volta música, mesmo do requinte. trouxe só artistas? Não. Eu fiz eventos desportivos. Hoje, o que nós estamos a clamar, entrada do investimento estrangeiro, entrada de milhões de dólares no turismo. Se a Casa Real, em 2007, já fez o maior Afrobasket do mundo, até hoje, em África, nem no Ruanda, nem em outro país africano, aconteceu um Afrobasket como o que aconteceu em 2007. Só para teres um exemplo. Em 2007, foi o melhor Afrobasket do mundo até hoje. 5 cidades. Uma empresa a organizar. Em toda a parte do mundo, quem organiza é o Estado. Aqui organizou uma empresa. Esta empresa que, em 2007, organizou o Afrobasket, hoje, em 2023, o que é que era? Já tínhamos organizado. Se calhar até um Mundial de Futebol. Porque são assim que as Coca-Colas e Nikes e etc. cresceram. Não é? Ok. Hoje, se não há essa guerra de ingratidão, em vez de estamos a fazer grupos carrinhos e criar grupos homapatalas e criar novos Ou matapalo. era pegar. E é o mal dos angolanos, que gostam de matar tudo. Tudo que já está grande matam. É por isso que estamos a começar do zero e parecemos um balde de caranguejos, cada um puxa o outro e não cai. Não é? Nós não valorizamos. Nós não apoiamos. Nós não levamos para a lua quem já está no céu. E estamos sempre a começar do zero. Olha, um exemplo muito claro, e para os bons entendedores vão perceber. Não é? Eu disse que se em 2007 eu fiz um Afrobasket e 2 taças dos clubes campeões, o que é que eu... Aonde nós estaríamos se em 2007 recebêssemos o investimento feito? Isso tudo seria para o bom de Angola. Hoje Angola estaria a candidatar-se para organizar eventos da região. Hoje a Casa Blanca e Casa Real estaria a ser convidada para ir fazer os africanos na África do Sul, na Zâmbia, na Tanzânia. Portanto, quer dizer, é só para terem uma ideia, e falo nisso no desporto, como falo nos eventos. Nós paramos no tempo, há um grande desenvolvimento, as coisas cresceram, há alguns eventos, há no desporto, algumas coisas. Haveria mais. Se não parássemos no tempo. Quer dizer, o facto do Estado não me ter pago a dívida, não sou eu o único prejudicado. São os meus 100 e tal trabalhadores. É o povo que deixou de ver eventos desportivos, deixou de ir aos campos com classe. Que nós criamos isso. Ir aos campos com classe. Enchentes, bons serviços. Tudo isso acabou. Já não há a ida aos campos com personalidade. Há as enchentes aos campos. O grande desenvolvimento que deu e que todos os países nós vemos estádios cheios. Aqui não existe isso. Tudo morreu. Tudo morreu por quê? Porque mataram um empresário. Portanto, e as pessoas dizem, não, ele que se dane, não estão lá a pagar a dívida dele, o problema é dele, mas quando fomos fazer uma análise global,
E as pessoas com calma sentarem em casa e dizer, peraí, é o 50 Cent que só via em filmes de televisão, viu aqui em Angola. É o... já nem vou falar de Roberto Carlos, eu vou falar de outros artistas do mundo que a gente só via. Foi essa a minha contribuição ao povo angolano. Pois bem. Fazer os angolanos... Agora Arquinho vai ter que obedecer aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Verem o mundo sem sair da Vai Angola. ter que responder aqui a algumas perguntas dos nossos ouvintes. Portanto, Quantas pessoas o Alberto Bebelac viram os meus faz a espetáculos pergunta. pela televisão? Pois bem, já lá vamos. Riquinho vai continuar a falar disso. Não, isso é para responder. Uhum. As pessoas perguntam, mas você nos beneficiou o quê? Ok. Você fez o que por nós? Pois bem. É o que eu fiz por vocês? Ok, vamos agora então. Eu fiz viver o 50 Cent pela televisão, que não viam. Ok. Eu fiz vocês todos irem à Cidadela ver o 50 Cent ao Nós vivo. fomos, é claro. É isso que eu E fiz pronto. para o povo. Está bem. Eu pus os americanos a cantar na rua. Agora o que devo fazer para o No Largo povo da é Independência. responder às perguntas do povo, não é? Agora o que Eu tens de pus o fazer... Cisco a cantar na Praça da Independência. Algum dia um americano sai da América para vir cantar gratuitamente para o povo. Eu pus o Cisco, eu pus o Feito Show. Não, isso é para responder. As pessoas que me perguntam, Não, já vamos. nós beneficiamos então o quê? Ok. Mano, Agora, esse Riquinho, mano das eu lhe lamentações, peço esse mano das encarecidamente. lamentações Eu lhe peço- fez o quê então por nós? Está bem, eu lhe peço Eu encarecidamente. fiz Está bem. espetáculos de rua para Eu o lhe povo. peço encarecidamente. Eu pus Está-me a ouvir, Riquinho? O público é assistir os jogos de futebol com bilhete de 250 kwanzas. Eu pus sorteios. Eu sorteei mais de 50 motos. Eu sorteei mais de 30 viaturas. É isso que eu fiz para o povo. Ok, está bem. Riquinho fez e agora está a cobrar. Mas antes eu gostava... O povo não, coitado. O povo não tem nada a ver com isso. Ok, mas Só é o Estado. cobrar- É o só Estado. cobrar o Estado que... É o Estado. tem que O povo pagar- faz parte do Estado. Tem não que é? pagar O povo faz parte do Ah, Estado. o Estado- O dinheiro é que vai pagar. O povo beneficiou do Afrobasket. Tá bem. Beneficiou do grande espetáculo público no Angola há 30 anos, na rua, gratuito. O povo beneficiou. Agora, pá. Riquinho, pode responder às nossas perguntas? Todas. Se não respondi já, com essa... Não sei se vamos a tempo de responder todas as perguntas. Pode ser. Porque uma pergunta, o Riquinho está a levar mais de 12 minutos a responder. Qual é? Ok, mas temos aqui o primeiro. Vamos ler aqui a primeira mensagem. Este ouvinte é o Ernesto Bebelac, que diz: Riquinho, na entrevista passada, acusou um Fuca Muzemba, líder do projeto partidário, de ter recebido dinheiro para a sustentação do seu projeto. Continua com a mesma ideia ou pensa diferente, sendo que acusa o Estado angolano de investir de forma errada com dinheiro público? Bom, para dizer que esse assunto com o meu amigo Fuca, né? Um Fuca Muzemba. Já conversámos, aquilo era política naquela altura, política dura, não é? Ok. E então já falámos e ele próprio chegamos à conclusão que isso não ia a lado nenhum. Portanto, é política, Já está tudo conversado. tudo conversado. Não... É política. É política. Pois bem. Então vamos a outra pergunta. Esta é do José Cura Simpático, que diz, portanto, eu sou o único, e boa tarde, Agostinho Caiola. A pergunta ao nosso convidado: por ser do MPLA, qual é a análise que faz sobre a destituição do presidente João Lourenço pelo grupo parlamentar da UNITA, a iniciativa do grupo parlamentar da UNITA? Mas é por isso que você queria me fazer responder as perguntas? Não, mas temos aqui, são perguntas dos ouvintes. Nós não censuramos absolutamente nada, tal como não estamos a censurar o Riquinho, não é? Aos ouvintes não podemos também. Mas se não quiser responder... Não, eu não gosto de entrar na política profunda. Ok, está bem. Não gosto, mas vou responder. Não gosto, por questões óbvias. Mas se não quiser responder, não é obrigado. Mas posso responder, portanto... se é um exercício democrático, Tá bem. se consta na Constituição... Tem um minuto para responder Se então. consta na Constituição, não é? Epá, o Presidente só vai depender, de certeza, da bancada parlamentar do MPLA. Tanto que é a bancada que pode ditar o sim ou não. Não é? Há um bom trabalho na bancada, e se o MPLA está coeso, não é? Está coeso, como a gente espera e quer que esteja. Se estiver coeso nesse sentido, o voto secreto depois vai ditar. Não é? Ok. No fim da votação, a gente vai saber se de facto o MPLA está coeso ou se o MPLA está dividido. Ok. Está respondido.
Pois bem, vamos a outra pergunta. Esta diz: boa tarde, Agostinho Caiola. Aqui é o Sr. Bartolomeu Manuel, a trabalhar aqui no Quilamba. Pergunta ao Riquinho: será que o MPLA já ganhou uma vez? Portanto, já ganhou as eleições em via de votos, ou melhor, por causa da população votar massivamente? Esta é a pergunta do nosso amigo Bartolomeu, não é? E ele diz: É assim, pergunta sem sobre as manipular. eleições eu pergunto assim, mas fala-se de manipulação, fala-se que perdeu aqui, ganhou aqui. Epá, então a UNITA não ganhou no AMBO por quê? Que até eu sou o bastião. Será que no AMBO também deixaram as pessoas dormir? Deixaram as pessoas dormir e foram lá roubar as urnas? Não ganhou no BIE por quê? Eu acho que a UNITA deve ter perdido. O AMBO, BIE. Qual é o outro bastião? Que a UNITA ganhou sempre e só em 2022 é que perdeu. Portanto, eu acho que tem que rever o trabalho lá. Não é? Benguela, Wambo, BIE. Acredito que foi excesso de confiança. Foi dizer tá no papo. Não é? Em vez de meterem lá os delegados sérios e a dormir, mas não dormindo, se calhar deixaram, não é? E vieram cá para Luanda, onde pernoitaram, onde acabaram ganhando por 5-1, não é? Agora eu me pergunto, se a UNITA ganhasse em Benguela, no Wambo e no BIE, hoje o cenário era diferente? Foi o MPLA que ganhou ou a UNITA que perdeu? Portanto, isso é uma reflexão que eu gostaria que os próprios militantes da UNITA fizessem. Porque eu vi muita confusão. Ok. Portanto, há a tendência de que em cada ano eleitoral o MPLA perca 10%. Começou em 92, etc, 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 etc. E então, e nas províncias? Ok. Não, deixa-me falar. Sim. Nas províncias onde a UNITA... Mas também, agora vamos pegar outra pergunta, os não é? bastiões da UNITA. Nós pedimos 1 minuto Benguela, por cada resposta. Wambo, BIE. Já fez Como é essas que a questões. UNITA aceita, Não será eu a responder. depois É uma de ganhar pergunta durante que vários anos é uma nesses pergunta que sítios, fica no ar. perder? Está bem. Agora Não, para vamos. dizer que não há esse enigma de fraude. Não existe. Então por que também não houve fraude aqui em Luanda? Que é para, em Luanda o MPLA ganhar 5-0. Ok. Já que há fraude. Esta pergunta é do Narciso Amaro, que diz: eu quero saber do mais velho Riquinho e, portanto, renomado empresário, não é? Se ele não almeja um dia criar um partido político e concorrer à cadeira máxima da presidência da República de Angola. Já pensou em criar um partido político, Riquinho? Até me fez beber água. Mas já pensou? Para quê? Para quê? Não acha que tem pessoas que acreditam no As Riquinho, pessoas acreditam bons em mim, seguidores, e que se dos fores eventos enveredar desportivos. para... As pessoas acreditam em mim dos eventos culturais. As pessoas acreditam em mim de alguns eventos sociais. Esta é a minha área, portanto. Eu com 60 anos acho que continuo a lutar pelo pagamento da minha dívida até agora. Eu acho que já tenho o meu rumo traçado, portanto. Eu não sou político, independentemente de algumas minhas intervenções, portanto, serem aproveitadas do ponto de vista político, mas eu não sou político, portanto, nem tenho jeito para a política. Tenho jeito para fazer eventos, jeito para fazer desporto, jeito para mobilizar, mas para o bem. Eu mobilizei aquela delegação que foi o Mundial de Futebol, 350 pessoas, mobilizei aquela delegação que foi para a Venezuela. Portanto, eu tenho jeito de convencer, de mobilizar as pessoas, mas para o bem, portanto, para eventos desportivos e culturais, portanto, e se alguma vez disse que ia fazer esse uso do ponto de vista político, estava extremamente... Neste exato momento só precisa da devolução do dinheiro, que para logo de criticar alguns membros do MPLA. Eu acho que mais do que um assunto pessoal, isso passou a ser um assunto nacional. Ok. Porque os meus feitos foram beneficiados por toda Angola. Portanto, os meus feitos em termos de eventos, em termos
de promoção da própria bandeira de Angola, o nome da Angola, não me beneficiou só a mim, portanto, beneficiou o próprio Estado angolano. A ida ao Mundial de Futebol foi uma promoção à bandeira de Angola num dos maiores palcos mundiais. Portanto, aqui coisas que são inegáveis, não é? E que atingiram tanto Angola, tanto Mundial de Futebol, Venezuela, etc. É por isso que há uma corrente de apoio muito grande, porque as pessoas, mesmo sem saberem os critérios e os fundamentos, todo mundo diz que eu fiz o Afrobasket. E não estão a lhe pagar porque se ele fez o Afrobasket nós vimos. Não é? As pessoas sabem que eu fiz o Angola há 30 anos. As pessoas sabem que eu fui ao Mundial. Portanto, quer dizer, há aqui uma onda de solidariedade muito grande, não é? Porque as pessoas sabem em que país nós estamos. As pessoas não estão a fazer muitas contas, nem estão preocupadas com contratos. As pessoas sabem o que é que milhares e milhares de angolanos foram buscar aos cofres do Estado, milhões e milhões que beneficiaram, não é? E para pagarem a minha dívida, hoje querem me tratar como se eu fosse o maior gatuno do país, como se eu fosse o maior mentiroso do país, como se eu fosse o maior marimbondo do país. E todo mundo sabe que isso é mentira. Todo mundo sabe as histórias das dívidas públicas. Todo mundo sabe. E não precisa ser engenheiro. Aliás, foi a própria ministra das Finanças, quando chegou, disse que 25% da dívida pública que ele encontrou já paga era falsa. Quem falou isso não fui eu. Quem falou isso é a ministra das Finanças. Portanto, sabendo disso tudo, sabendo que há um montão de angolanos que se beneficiaram sem fazer o mínimo que eu fiz. Portanto, quer dizer, a minha dívida deixa de ser um assunto jurídico e passa a ser um assunto social de comparação. As pessoas comparam assim, ok, não tem contrato, mas fez, trabalhou. Ok. Então a gente não ouve aí falar que a maioria dos contratos... Olha, o Francisco Prata, pode chorar do paraíso, faz aqui alguma questão. Deixa-me só acabar essa Requinho... parte. Não, vai-me tirar o raciocínio, não é? Requinho, é melhor... Contratos. Não, eu quero falar coisas sérias. Ok. Contratos. Mas tem um minuto para falar isso e depois voltarmos às perguntas. Os contratos das dívidas falsas são falsos. É um acordo entre o governador da província e o empresário. Esse contrato nunca ninguém vai dizer que não é verdadeiro. Agora, a falsidade está na consciência das pessoas. Portanto, hoje... Mas o Requinho tem documentos das dívidas que o Estado angolano supostamente tem consigo? Mais do que documentos. E no primeiro... Para além das testemunhas. Mais do que documentos. Fala aqui das testemunhas, mas os documentos estão todos aí. Mais do que documentos, é ter acontecido. E não aconteceu por mal, aconteceu por bem. Portanto, a lei jurídica é clara. Se você está a fazer uma atividade do Estado, que chama-se Afrobasket, portanto, sem contrato, e o Estado está a deixar você fazer, depois de você fazer, o Estado não pode vir pedir contrato, é um contrassenso, porque ele tinha tudo para dizer não faça. Se deixou fazer e correu bem, ganhou com isso, a partir daí não precisa de documento nenhum mais. Olha, a jurisdição é clara, não precisa. Quer dizer, já está ultrapassado. Esse aspecto de contrato já está ultrapassado porque há o parceiro jurídico de 3 dos maiores renomados juristas desse país. Pois bem, agora sim, Requinho, deixa também fazer aqui alguma pergunta. Deixa ler aqui a mensagem do ouvinte. Que hoje é a provedora de justiça, que disse que só o facto de já terem pago uma parte, só o facto de terem aceito, sem ter renunciado, tudo o que eu fiz, Venezuela não foi renunciado. Ninguém apareceu aqui que é para renunciar. Mundial de Futebol não foi renunciado. Pronto, é um assunto que o Requinho não deixa. Tudo que não foi renunciado não pode ser hoje vir questionado depois de eu ter feito. Está bem. Aí vamos para a má fé. Agora, nós não queremos empurrar o Estado. Requinho, deixa só fazer aqui as perguntas que os nossos ouvintes têm, não é? Por fazer. Eu quero perceber, já percebi. Agora sim, eu faço aqui a questão ao Requinho, não é? Esta pergunta vem do... este é dito dali, não é? Pergunta ao senhor Requinho
Portanto, quando é que abandonará o MPLA para assumir a sua militância na UNITA? Várias vezes prometeu deixar o MPLA para filiar-se à UNITA. Um ano depois, até aqui, não cumpriu com a sua palavra. É incoerência ou faz parte da chantagem emocional para ver sua suposta dívida paga pelo regime? Eu nunca disse. Olha, não temos o microfone do Requinho, infelizmente. Eu nunca disse. Ok. E se haver aí. Se haver vídeos, áudios, e que eu dissesse que vou deixar o MPLA e vou para a UNITA, eu nunca disse isso. Portanto, nunca disse isso com alguma verticalidade ou certeza. Eu tinha congelado a minha militância, congelei a minha militância. Eu, em momentos altamente zangado e frustrado, provavelmente tenha posto a possibilidade de, no reinício da minha militância, ir para um outro partido. Eu disse sempre que o Abel Chivucubuco é meu amigo pessoal, que tinha um apreço, uma admiração. Vice-presidente da Frente Patriótica. Uma admiração pelo o Abel, portanto, pelos seus partidos, seus projetos. Quem não tem? Homem batalhador, um homem que anda por toda Angola, não é? Admiro também o presidente Alberto Costa Júnior pela sua coragem de ter posto a Frente Patriótica quando metade da UNITA não queria. Portanto, a gente tem que admirar esses patriotas, não é? E um dia me perguntaram, e eu respondi, portanto, se deixaria o MPLA, se ficaria, se voltaria. Epá, se alguém me percebeu mal, se eu, na euforia da zangadeza, porque é possível, não é? Algum dia fiz transpirar ou transparecer isso, peço as minhas desculpas, peço o meu perdão. Okay. Eu sou do MPLA e só vou sair do MPLA morto. Só se for escorraçado. Mas de livre vontade sou morto. O José Januário no Facebook diz que Requinho é um grande aguentador. Tem muitas dívidas. Aliás, deve muita gente. Ei, será verdade isso? Olha, Requinho tem dívidas? Quem não recebe pagamentos há 18 anos, não haverá outro empresário no mundo. Aliás, nem precisa ser empresário. Não haverá outro ser humano no mundo que não receba salário, que não receba rendimentos em 18 anos e esteja vivo. Eu sou uma exceção no mundo. Eu sou uma exceção no mundo. Portanto, há 18 anos, desde 2005, que fizemos um montão de investimentos, Festival de Venezuela, Mundial de Futebol, Afrobasket, portanto, que não recebemos nada. E todo mundo vai recebendo. Mas nesta fase o Requinho não recebeu nada do Estado angolano, tudo que o Requinho investiu saía do seu próprio bolso. Se nós compararmos 2005, Festival de Venezuela, portanto, 2006, Angola 30 anos, gastei. Mas há informações que 3 milhões... o ex-presidente já financiou muito a Casa Blanca. Gastei 3 milhões e recebi 300 mil. Portanto, é assim, eu quando falo no global. Falo no benefício, gastos, benefício, custos. Falo no global. Eu, por exemplo, que é que me adianta falar que eu devo ao Estado 50 milhões e o Estado me deve 75 milhões? Eu vou direto. Faço o abate, quem me deve é o Estado 25 milhões. Então, normalmente, para concluir, eu faço as coisas nesse sentido, não é? Portanto, ora, meu caro, para quem trouxe
mais de 20 artistas para todos os aniversários do presidente Eduardo Santos. Mais de 20 artistas. Desde os 50 aniversários. Desde os 50 aniversários até os 70. Desde os 50 até os 70, durante 20 anos. Não é? Que tenha gasto os milhões que eu gastei na vinda desses artistas e no Roberto Carlos, por exemplo, mas após muita insistência, não é? Ter recebido o equivalente a 400 mil dólares num projeto que custou 2 milhões e meio, recebi o quê? Se ficou dívida de 2 milhões e 100, não recebi nada. Portanto, as minhas contas, não é? As minhas contas faço assim. Eu não sou nenhum santo. Eu não vou dizer que ao longo destes 50 anos eu nunca recebi nenhum apoio financeiro. Eu recebi apoios financeiros de instituições a troco de publicidade, que precisavam de publicidade. Eu recebi milhares do Cabo Sport a fazer campanha. Deixa-me falar, faz favor. A fazer campanha para o Cabo Sport. Eu, na campanha passada, para trazer Dogo Murras, para trazer Yuri da Cunha, para evitar que Dogo Murras vendesse a sua música para a UNITA, da mesma maneira que Bonga vendeu o hino, ou fez o hino, para evitar que o Yuri da Cunha se aliasse ao Bonga. Eu recebi apoios, mas não para mim. Para trazer Dogo Murras e para trazer Bonga, para salvar o contexto. Não confunda. Não confunda apoio financeiro para fazer um projeto do que dinheiro para mim. E o que acha dos pronunciamentos de Bento Kangamba? Pediu calma, o Requinho está muito alterado e pronto, está a colocar o nome Kangamba, do presidente na lama. Eu liguei para o Bento Kangamba, ele disse que não foi ele que fez essa publicação. E lá não diz que eu estou a colocar o nome da lama, do presidente da lama. Fala de respeito. Ok. E eu perguntei ao Bento Kangamba, que eu fiz um áudio para ele, mandei para ele, e para algumas pessoas, e eu disse ao Bento Kangamba se o facto de desafiar o Presidente da República em democracia, sem ofensa, sem injúria, desafiar o Presidente da República a convocar uma reunião, mas devemos bater palmas, nós os do MPLA. Angola devia bater palmas. Por quê? Há um assunto que está em baila, que envolve uma série de... já envolve entidades e pessoas há bastante tempo. Não seria a melhor forma de darmos um basta a esse assunto? O presidente João Lourenço aceitar esse desafio? Não falei nos termos mais bons. Também, se Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, por favor, um convite. Ninguém ia publicar isso. Não é? Se calhar é uma estratégia para as pessoas serem ouvidas. Essa nossa conversa, se não fosse polêmica, quem é que ia estar aí nas rádios a seguir? Falar aqui de bolinhos e de festinhas e de caracóis e chocolates? Ninguém quer isso. Foi uma má estratégia ter convidado o presidente publicamente com um desafio. Estamos em democracia. Como Bento Kangamba, supostamente Bento Kangamba, existem muitos, né, que têm estado a fazer críticas ao Requinho por causa do seu lado vertical. Mano, crítico, quem me critica pela forma como eu estou a lutar para me pagar a minha dívida não está no meu lugar. Não está há 15 anos sem poder sustentar a sua família. Não está há 15 anos a ter que vender tudo o que tinha para comer, para pagar os estudos dos seus filhos. Não está. É preciso estar aqui desse lado. Requinho tem um filho nos Estados Unidos que já rende muito, não é? Pelo basquetebol.
Bom, não vamos falar aqui dos meus filhos, só dei um exemplo. Ok. Nem quero misturar o nome dos meus filhos nessa. Meu filho está à porta da NBA, pá, e não quero ruídos nenhuns. Mas ruídos são de dívida, são de ele respondendo ainda a sua pergunta. Epá, eu às vezes me pergunto, aos meus amigos mesmo, aos meus amigos que estão no governo, os meus amigos que estão no Estado, os meus amigos que estão na presidência, eles sabem quem são. Os meus amigos que estão em instituição do Estado de relevo neste país. Algum deles está há 15 anos sem receber uma viatura nova do Estado? Não. Algum deles está há 15 anos sem adquirir uma casa nova do Estado? Não. Algum deles está há 15 anos sem ter a sua casa reparada? Não. Algum deles está há 15 anos sem receber salários? Não. Então pronto. Então não fiquem contra mim. Ok. Não fiquem contra mim. Porque eu estou há 18 anos sem receber nada. E estou vivo. Perguntou se tenho dívidas. Bombas. Então, se não me pagam há 18 anos, o que é que se diz de dívida falsa e dívida verdadeira? A diferença da dívida falsa é que a pessoa não deve ninguém. É uma dívida inventada, é um contrato assinado com o governo da província inventado. Ele não deve ninguém. Portanto, vai ao Ministério das Finanças, negociam a dívida dos 30%, ele até pode dar 50%. Porque ele não deve ninguém. Ele não comprou nada. Ele não forneceu. Deixa-me só falar. Não forneceu nada. Nós estamos a chegar ao final. Ele não forneceu nada. Não comprou nada. E só tivemos. Portanto, só perguntámos aqui. Vamos já concluir essa parte. Essa parte aqui é bonita. Essa parte só é fizemos 4 perguntas. Essa aqui. parte é importante. Deixa só... Porque não nos está a deixar. Essas minhas respostas respondem a outras perguntas. Sim, sim. Mas é necessário que os ouvintes tirem, digamos. Não podemos as suas agradar todos dúvidas. os ouvintes. Se 500 ouvintes fizerem perguntas, vamos responder as 500 perguntas. Não tem como, né? Não, 500 não. Mas o Riquinho deve responder às perguntas dos ouvintes. Deixa lá concluir essa parte. Que são muito importantes. Para dizer que, portanto, estes contratos falsos, não é? Mas quais são os contratos falsos? Contratos falsos de fornecer adubo no Ambo nunca aconteceu, fazer estradas na casca da rolha nunca aconteceu. As pessoas sabem, mas como é o esquema... Então o Riquinho está num partido que mente? Que as suas políticas é de mentira e o Riquinho aceita? Você quer me associar ao partido? Eu disse que eu não tenho um cargo não tenho cargo nenhum no partido, portanto, eu sou, se calhar agora hoje... Mas são políticas do partido. Simpatizante, mas critico. Então eu ao criticar aqui da dívida pública falsa, estou a fazer o quê? Ok. Mas todo mundo sabe. Eu estou a falar aqui coisas que as pessoas sabem. As pessoas sabem que... Eu já não vou falar 25%. A ministra da Cultura, das Finanças disse 25%. Não, é 90% da dívida pública que foi paga com subfaturação é falsa. Porque só pode ser falsa porque quem aceita dar 30%, quem aceita negociar, é porque não deve a ninguém. Agora, eu não. Eu devo, porque eu fui buscar financiamentos bancários. Mas nunca ninguém disse ao Riquinho que se aceitar que alguém o defende, não é? Tem uma porcentagem. Não tem como vir-me fazer essa proposta, não tem como. Mas nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém fez uma proposta. Não vou responder. Por exemplo, aqui. Vamos resolver o problema do Riquinho, mas em contrapartida, se são 75 milhões, o Riquinho terá que dar 30 milhões. Bom, é só fazer contas rápidas, né? Eu devo 50 milhões. Desses dos 75, só vou ficar com 25. Esse dos 70 milhões, porque eles falam no global. Mas estarias feito também, Não, faça só bem as contas. Faça bem as contas. Com 75, faça as contas. 30 milhões. Não, você não está a fazer bem as contas. Vamos aí então. Ajuda-me a fazer as contas. Nos 75 milhões, se eu tiver que dar 30%, portanto, 20% são 15 milhões. São 22 milhões e meio. Quer dizer que só fica comigo 7 milhões e meio. Achas que alguém vai vir me fazer essa proposta? Não percebi. Queira repetir, Riquinho. Quanto é a dívida grossa? Quanto é que é? 75 milhões.
vamos lá ver uma coisa. 75 milhões? Não é? Para me fazerem uma proposta, Ok. dá 30%. É 30% dos 75 milhões. Aham. Ou mesmo que for 30% dos meus 25. Ok. Não é? Como eu devo 50, a mim devem-me 75. Então sai 50 para a dívida, eu só recebo 25 milhões. Se nesses 25 milhões, que eu também tenho Agora percebi. dívidas, Pois. se eu aceitar dar 30%, 10% são 7 milhões e meio. 30%. Portanto, dos 25 milhões. Ok. Não é? Sai 25 milhões menos 7,5 já fica 15. Portanto, perco 7 milhões e meio. Porque eu tenho dívida com empresas. Mas o Riquinho tem esperança Eu tenho- que será devolvido Eu o tenho dinheiro? dívidas, salários de trabalhadores. Portanto, eu tenho dívidas que eu fui acumulando agora. Não é? Porque eu tive dinheiro para me aguentar, são 18 anos. Desde 2005. Mas tem esperança, que o Estado angolano pode devolver esse dinheiro? Eu até 2015. Até 2015. Fui vivendo do que eu tinha. Eu tinha 20 e tal carros, fui vendendo. Eu tinha 20 terrenos. Em 2018, fiquei sem nada para vender. E como é que adquiriu esses carros todos, os terrenos todos? Eu trabalho há 45 anos, né? Eu não roubei, sou das poucas pessoas que não é marimbondo nesse país. Eu sou das poucas pessoas que nunca beneficiei de terrenos, de casas, de carros, nem do partido, nem do Estado. Mas nem a do Tizé governo. já o acusou de receber muito das mãos do ex-presidente da República. Depois lhe expliquei bem. O grande problema é que as pessoas estavam a confundir Ok. financiamentos bancários. Que eu já falei, eu não quero estar a repetir as Porque mesmas naquela coisas. altura também, quem estivesse do lado do Nunca- presidente da eu não República quero repetir. tinha sempre alguma beneza. Não, as pessoas... Como todo mundo se aproveitou. Só o Riquinho é que não conseguiu. Exatamente, quer dizer, ninguém acredita. Como é que eu, que estava ao lado de Zé Eduardo, como é que eu que trouxe Roberto Carlos, como é que eu que trouxe Júlia Iglesias, até tem alguma lógica, mas é preciso me ouvir. Ninguém acredita. Mesmo os militantes do MPLA não acreditam que eu gastei 25 milhões com o MPLA nas campanhas e que eu nunca recebi uma agulha na campanha eleitoral. Porque para muitos é uma dívida Não, inventada. todo mundo pensa. Para muitos é uma dívida inventada. Todo mundo pensa que eu nas campanhas recebi dinheiro. Não, eu é que gastei. Mas quando é que o Eu Riquinho... nunca recebi uma agulha. Eu estou a falar aqui em canal mundial que fica gravado. É mesmo. Tinha que ser um Somos camalhão de todas as. O maior do mundo. Dizer que nunca recebeu nada do MPLA e já recebeu. Agora eu faço aqui a pergunta. Portanto, o Riquinho está a dizer a volta da sua dívida, não é? E eu fiz aqui a pergunta se tem certeza que o MPLA, digamos, o Estado vai devolver este dinheiro. Mas assim que é? Vou estar mais a competir? Sim, não. Há coisas. Da mesma maneira que o presidente João Lourenço não pode concorrer a mais 2 mandatos, da mesma maneira que o presidente João Lourenço é presidente hoje, daqui a 5, 6 anos deixará de ser. Da mesma maneira que os países avançam, da mesma maneira que tudo avança, é a lei de desenvolvimento. E quando é que o Riquinho vai publicar os documentos Eu não que, preciso de publicar. que atestam Eu publico em tribunal, a eu não tenho- titularidade desta dívida? Eu não tenho que publicar nada, tenho que publicar por quê? Para quê? Não, só para mostrar. Porque Mostrar o Riquinho a quem? diz e as pessoas Quem não... é? Não, eu não quero saber disso. Já estive preocupado antes, hoje e com essas entrevistas. Já consigo mais ou menos explicar. As pessoas conseguem perceber. Só não percebem. Mas tem mesmo documentos de dívidas? Porra, você quer perguntar coisas que já lhe respondi? Não preciso ter documento nenhum, perceba. Ok. Perceba, entenda. Jurisdição. Eu estou Eu perfeito, Só o perfeitamente. facto do meu projeto ser público, o meu projeto não é no Quimbo, onde Aldrabara está a fazer estrada, não houve estrada. O meu projeto não é no campo, onde disseram está a pôr lá adubo, e é mentira, não. O meu projeto é público. Teve televisão, teve rádio, teve público. Só isso. Não preciso mais de ter contrato. Contrato é a prova da evidência. Só isso ao ser feito. Se ninguém veio reclamar, se ninguém veio dizer, senhor Henrique Miguel está proibido de fazer o Afrobasket, está a fazer para quê?
Se ninguém veio reclamar, acabou, já está feito. Está consentido. Foi para benefício. O Afrobasket não foi para benefício do Estado. O Afrobasket não foi bom para Angola. Até Angola foi campeã. Até os jogadores foram premiados com viaturas, que eu dei 35 viaturas a cada um. Portanto, aqui coisas que... É por isso que o meu projeto, o meu processo, do ponto de vista jurídico, ganha-se, nem que for com o jurista mais estagiário do mundo. Porque não precisa. O meu processo do pagamento da dívida não tem nada de jurídico. Porque todas as balizas jurídicas dão razão. Portanto, eu não preciso de apresentar contratos. Não, mas pode-se dar o caso, portanto, os dinheiros também não se entregam publicamente, não é? Não, atenção. Pode-se dar o caso Estás a falar isso de contratos porque naquela altura não se fez contrato. Alguns. Ok. Alguns projetos. Sim. Houve outros que teve. Eu assinei contrato com a FIBA África para pagar os 4,5 milhões de dólares para comprar os direitos de publicidade. Eu assinei contrato para comprar os placares eletrónicos. Portanto, não assinei contrato com o Afrobasket, mas a pessoa do Afrobasket, o responsável, o que foi nomeado por decreto presidencial, já veio dizer que a culpa de não se ter assinado o contrato não tem nada a ver com a Casa exemplo, Real. Portanto, a culpa de não se assinar o contrato Henriques Miguel foi um Henrique. problema nosso de estrutura. Agora, Ele assumiu. eu quero lhe propor algo. Por exemplo, se a Rádio Despertar quiser entrar a fundo desta situação, não é? Fazendo uma grande reportagem e procurar pessoas para poderem afirmar esta dívida de Requinho, não é? A minha dívida já não está em julgamento público. Já não está em julgamento Não, público. A minha dívida... Mas se a Rádio Despertar a minha quiser... dívida- não, podem, se calhar, em jeito de solidariedade, mas não é o povo que vai pagar a minha dívida, não é a Rádio Despertar, não é os juristas de rua, não é. Não é. É provavelmente por causa disso. Provavelmente por causa disso, não é? De estar numa situação de algum incômodo, tanto inconforto, não é? E as pessoas, por exemplo, não me perguntaram porque é que depois da campanha o Riquinho volta outra vez aqui e continua a fazer confusão. Sabe porquê? Porque as pessoas, para além de serem falsas, serem ingratas e traidoras, por trás, a Ministra das Finanças mandou abrir um processo para cancelarem o Grupo Casarão. Tá? É dos motivos. Mas esse indivíduo está assim tão irritado, estava calmo, Mas estava o grupo bom, Casarão está cancelado? estava Este bom, processo está em andamento? estava bom, estava calmo, e de repente agora tira-se outra vez. Mas, para além de não querem pagar a minha dívida, ainda por cima querem-me fechar o grupo empresarial. Fechando o grupo empresarial é a melhor forma da dívida ser anulada. Mas, felizmente, nem todos os juízes são corruptos. Felizmente, é como eu disse há bocado, o meu caso é público. E as pessoas sabem. E a jurisprudência é como a matemática. 2 mais 2 são 4. Pois bem, Requinho, nós Não é? vamos ter que colocar um ponto final. Infelizmente o tempo já não permite. Estamos com 17 horas 17 minutos, não é? Mas, Não, podemos ir pronto. até as 18h30. O tempo não permite. Não permite? Vamos ter daqui a pouco um outro espaço. Até as 17h30, mais 10 minutinhos. Agora quero fazer o resumo para concluir. Para concluir, Sim. não, já não vamos a tempo. Já não vamos a tempo. A confirmar, já deram a confirmação ali. Vamos embora. Quem confirmou? Confirmaram mais 10 minutinhos. Não, a menina que vai apresentar o programa que se segue. Mas, Requinho, 17h30, custa. Ali já confirmou, vá. Vamos embora, vamos. É preciso fazer uma conclusão dessa nossa conversa. Tá bem. Em termos conclusivos, Requinho tem 2 minutos para concluir. O que é que se lhe oferece dizer? Já que já não vamos fazer perguntas, embora os nossos ouvintes tenham muitas questões, mas A grande infelizmente... pergunta que não se quer calar é esta. Porquê, novamente Requinho, porquê vídeos, porquê novamente isso? Esse Requinho está maluco? Desafiar o presidente? Pois as pessoas não estão dentro de mim. As pessoas não sabem que na luta que eu estou a fazer para me pagar a minha dívida,
As pessoas, em vez de se preocuparem no processo da dívida, estão preocupados em me matar. Com quem diz, não lhe pagamos a dívida, fechamos no grupo Casarão e assunto resolvido. Vamos pelo mais fácil. Quem é que fica contente com isso? E quando sabemos que estamos com a razão, estamos com a verdade, aliás, os parceiros jurídicos da própria secretária jurídica do presidente, hoje provedora de justiça, já fez 2 ofícios para a ministra das Finanças. Até hoje não respondeu. Olha como é que esse país é. Nem as instituições são respeitadas. A Provedoria de Justiça fez 2 ofícios para a ministra das Finanças. Passados mais de 3 meses, não respondeu. E por trás, manda abrir um processo para encerrar o Grupo Casarão. Como é que nós vamos ficar felizes num país onde a própria ministra da Cultura passou por cima de tudo, passou por cima da nossa história? O problema deste país é que não querem saber da história. De tanto não quererem saber da história do que Zé Eduardo fez, hoje estamos a pagar. Eu acho que isso devia ser um alerta. Devia ser um aprendizado. Querem fazer comigo o que fizeram com Zé Eduardo dos Santos. Não sei porquê. Mas já deviam saber que dos maiores erros que esse país teve foi a ingratidão ao presidente Eduardo dos Santos. Corre-se o mesmo risco comigo. As pessoas não estão a valorizar. As pessoas gostam de minimizar tudo. Mas, sempre que formos falando, sempre que formos esclarecendo, as pessoas ficam com uma outra ideia. Querem me tornar num mártir sem o ser. Nunca quis ser mártir, nunca quis ser político, sempre fui empresário. Mas se quiserem me matar, estão-me a empurrar para um beco sem saída, serei obrigado a ser político. Mas só para me salvar. Portanto, quando eu estou a fazer contra-ataques, quando publicamente já venho dizer que se haver destituição vou bater palmas, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou-me a sentir que querem me matar. E quem é que gosta de morrer? Quem é que gosta de morrer? Quem é que gosta de seja privado o direito ao trabalho? É um crime o que está a fazer comigo. Não pagando a dívida, não posso. É bonito. Com a força que eu tenho. Demonstrei agora no lançamento do livro de Doug Morras. Fui a Portugal. Fiz o que fiz. É bonito que eu fique desempregado. É justo isso? Uma pessoa com a força que eu tenho, com a capacidade, com o know-how que tenho no mundo, respeitado no mundo. Eu estive em Portugal e passei por 7 televisões. O Alexandre Pires esteve aqui e fez uma festa, fez uma homenagem. Eu sou respeitado em todo o mundo. Sou aqui em Angola por causa de meia dúzia de pessoas que hoje estão no poder e amanhã podem deixar de estar. É que eu vou ser desrespeitado. Sou morto. Requinho, então vamos ter que terminar mesmo. Portanto, tivemos aqui a conclusão e o desabafo de Henriques Miguel Requinho. Vamos ter que colocar um ponto final. Nós agradecemos a sua presença cá na Rádio Despertar e prometemos tê-lo mais vezes, Requinho. Não sei se virei mais. Por quê? Não sei. Mas é para dizer que as pessoas que eu devo que aguardem que melhores dias virão. Esse assunto da dívida será resolvido nos próximos 60 dias. Terá de ser resolvido. Não temos outra saída. E caso não seja resolvido? Vai ser porque eu acho que Angola está a ganhar consciência. Portanto, eu não estou a ver um juiz a me condenar, um juiz a estar contra nós nesse processo da dívida. Não, porque não há juiz nenhum aqui que não foi ver um evento meu. Não há juiz nenhum, mesmo que não fosse de Luanda, com os filhos, que a mulher, tanto,
os próprios filhos do presidente, as filhas, a mulher. Portanto, eu sou um símbolo nacional. O que eu fiz abrangiu, atingiu toda Angola. Não há ninguém que vai dizer que... Portanto, então, o meu processo não pode ser mais tratado paliativamente como se eu fosse um aventureiro qualquer, que eu não sou. Eu não sou aventureiro. E isso provou-se este ano. Eu não sou aventureiro. Eu sou um angolano, patriota, crítico. Estou a ser empurrado a ser crítico. O MPLA fez a luta de libertação, ou os partidos da luta de libertação, porque o povo estava na miséria e na opressão. Eu estou a ser empurrado. Eu não quero, não gostaria de ter essa postura. É feio estar toda hora a criticar, toda hora nas redes sociais. Não é bom, até para a nossa saúde. Mas não tem outra saída. Não tem outra escolha. Fiquem tranquilos. Eu faço 60 anos em janeiro. Até lá vamos ter tudo resolvido. Muito obrigado. Estimados ouvintes, nós vamos ter que colocar um ponto final. Infelizmente não lemos muitas mensagens hoje. Prontos. Não digo monopólio aqui de Henriques Miguel Requinho, mas de uma forma desabafou também o que tinha e respeitamos. 17 horas 24 minutos. Eu sou Agostinho Caiola, do outro lado esteve a trabalhar o Galias. Estamos juntos e até lá, boa continuação. Gelson Capé, é claro, esteve aqui também na produção da cadeira elétrica. Boa tarde, se fiquem bem, boa continuação. Estamos juntos. Quero voltar ao mundo, o quão sou feliz por ter este homem